Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Thiago Oliveira, instrutor do Instituto Gnose Brasil aqui em Santa Catarina, e mais uma vez vamos dar continuidade ao nosso curso sobre as escolas de mistérios. Chegamos hoje à terceira aula do curso e vamos tratar hoje sobre o que é a iniciação. Porém, antes de dar início propriamente ao tema a iniciação, vamos dar uma revisada nos pontos anteriores, no que diz respeito aos princípios e formas das escolas de mistérios nas diversas culturas, como a gente começou a estudar na aula anterior. Então, muito bem. A gente via ali que existem diversas formas para os princípios que são universais. Em toda cultura, esses princípios são apresentados de maneiras distintas e essa maneira tem relação direta com o nível de consciência, com o nível cultural, ético, moral daquele povo naquela época. Então, o que acontece é que os mensageiros, como mencionávamos na aula anterior, avatares e assim por diante, adaptam esses princípios a uma cultura, de acordo com aquela época. Então, vamos lá. O primeiro desses princípios que vamos revisar é a Trindade, que, na verdade, relaciona-se com as três forças primárias da criação: Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, Osíris, Ísis e Horus dentro da cultura egípcia. Nós encontramos entre os hindus Brahma, Vishnu e Shiva. E essas três forças primárias representam, então, o fundamento da criação. Então, dentro do microcosmo, por exemplo, na matéria, nós encontramos o próton, o elétron e o nêutron. Essas três forças dentro da matéria dão origem a todo o criado, ou seja, tudo que existe graças à presença dessas três forças. Então, é muito fácil compreender porque todas as culturas consideravam a presença do Deus Criador em todo existente, em toda a natureza, uma vez que também no microcosmo essas três forças se fazem presentes. Okay? Um outro princípio que nós estudávamos é o Cristo também, que está presente em todas as culturas. No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Cristo corresponde justamente ao Filho, na presença dentro do cristianismo de Jesus Cristo, que é o personagem que representa esta força, que encarna esta força dentro dessa cultura. Entre os hindus, claro, tem um outro nome, Krishna, por exemplo. Também na Índia, nós encontramos a presença de Siddhartha Gautama, um indivíduo que representa esta força, que veio entregar uma mensagem à humanidade. É assim, todas as culturas possuem esse princípio que os gregos chamavam de força Crestos. Zoroastro, Mitra, Quetzalcoatl, entre os astecas também, representando esta força. Outro princípio que nós estudávamos é a cruz, também em todas as culturas presentes, representando uma redenção, e víamos também que tem uma direta relação com os 4 elementos da natureza. Inclusive, hoje, no tema, a gente vai abordar o que são esses 4 elementos da natureza dentro do nosso trabalho iniciático. Okay? E, em continuação, céu e inferno, víamos ali também, que as culturas, de maneiras distintas, representam o céu e o inferno, de acordo com alegorias, contos, fábulas, e que tem relação direta, como vimos, e sim a estado de consciência. Não que não haja, claro, uma região de baixa densidade ou uma região de sutileza, de energia, correspondente aos céus. Porém, internamente, dentro de nós, céu e inferno correspondem aos estados de consciência superior e inferior. Então, quando a pessoa está em posse de sua própria consciência, está integrado com o seu Deus, está naquele estado de religar que estudávamos nas aulas anteriores, esta pessoa pode-se dizer, ela está vibrando dentro de um céu. Se esta pessoa se encontra cheia de impaciência, ódio, ira, intolerância, etc., pode-se dizer que ela está vibrando dentro desses infernos. E vale lembrar, neste momento, o inferno representado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Então ele diz ali que existem 9 regiões inferiores, e assim de fato é dentro do ocultismo. Existem 9 regiões inferiores que correspondem ao inferno. E a palavra inferno quer dizer simplesmente isso, região inferior, abaixo. Então, quando Dante Alighieri ingressa essas regiões, ele vai relatando cada uma delas e suas características. E, na verdade, essas 9 regiões inferiores correspondem a 9 níveis de densidade. Quanto mais baixo nessas regiões inferiores a pessoa se encontra, mais afastado desse religarem, com certeza ela vai se encontrar também. Porém, pessoal, hoje faltou um princípio que nós não comentamos na aula anterior, que gostaríamos de hoje entrar nele, que me faltou mencioná-lo, que é extremamente importante, que é o aspecto
feminino da divindade, ou seja, Deus Mãe, Mãe Divina, né? E assim todas as culturas, sem exceção, cultuavam esse aspecto da divindade, né? Uma das manifestações dessa Mãe Divina é a própria Mãe Natureza, ou seja, tudo que existe à nossa volta, o ar que a gente respira, as plantas, a natureza, de maneira geral, é uma manifestação desse grande útero que é a Mãe Divina. E os egípcios a chamavam de Isis, né, como representação desse aspecto da Mãe Divina. Maria, para o cristianismo, Tonantzin, lá para os astecas, Cibeles, e para os gregos, Atena é uma das representações, Minerva também, já para os romanos. Né, a gente encontra, então, em todas as culturas, a representação desse eterno feminino. E devemos considerar que essas três forças primárias da criação, que a gente já mencionou, o Pai, o Filho, neste caso a Mãe Divina, que é um desdobramento disso que se chama Espírito Santo no cristianismo, ou seja, a Mãe Divina faz parte dessa trindade também, a gente os tem dentro de nós mesmos, ou seja, esses três aspectos da divindade dentro de nós se encontram. Então isso é muito importante considerarmos, né? Um dos mandamentos que Moisés entrega à humanidade diz honrar pai e mãe. E dentro do ocultismo, ou seja, interpretando esses mandamentos a letra viva e não simplesmente de maneira intelectual, consideramos que honrar pai e mãe tem direta relação com esses dois princípios. O pai como o nosso ser interno e a mãe divina como um desdobramento desse ser em seu aspecto feminino. Né? Então, dentro de nós devemos honrá-los e cada um tem suas características. E isso a gente estuda, explora de maneira muito detida, com muita atenção no nosso curso de autoconhecimento, no nosso curso de gnoses, né? Que vai estar iniciando em diversas regiões do estado de Santa Catarina, com datas e horários específicos para cada região. Então pedimos, né, que entrem em contato os que tenham interesse, né, de ingressar a este curso, também inteiramente gratuito como este que nós estamos realizando. Entrem em contato com os tutores, né, do grupo ali que vocês pertencem, para que possam tirar dúvidas sobre os horários e como será apresentado, porque em alguns lugares, ou melhor, na maioria dos lugares, será de forma presencial 100%, né? A modalidade online, na maioria dos casos, não se emprega para o curso de autoconhecimento, com raríssimas exceções, então consulte o seu tutor. Então, essa foi a breve revisão que gostaríamos de fazer sobre o que são os princípios e as formas dessas religiosas das escolas de mistérios, tá bom? Então, na aula anterior também nós finalizamos apresentando, né, o que seria o tema de hoje e apresentávamos essa imagem aqui que a gente está mostrando, tá bom? Eu vou ampliar ela aqui, colocá-la em tela cheia. Pronto. Então a gente vê aqui na parte inferior esquerda um círculo e um retângulo ali representa o todo, né? Então quando a gente fala de escolas de mistérios, devemos considerar que existem dois níveis fundamentais, que é o nível externo ou exotérico, que é esse nível abrangente que abarca todas as pessoas, todas as culturas, abarca todas essas pessoas que ainda não chegaram, inclusive, a um nível de maturidade espiritual para sim adentrar no nível mais seleto, mais fechado, que corresponde ao esotérico, né? Ao contrário do que hoje se pensa, do que muito se fala sobre o que é o esoterismo, a palavra esotérica, em suma, né, em síntese, quer dizer algo fechado, algo seleto, né? Não simplesmente práticas, exercícios, como normalmente se é interpretado. Então a gente vê essa grafia de duas formas, né? Uma externa com um X ali escrito na parte superior do retângulo e esotérica, com S representando essa parte mais seleta. A exemplo disso, pessoal, lembremos, né? Em dado momento, Jesus Cristo dá seu sermão da montanha para cerca de 5.000 pessoas, diz ali o Novo Testamento, né? Porém, naquela mesma semana, né, Jesus se reúne na Santa Ceia com pouquíssimos discípulos, né, simbolicamente por 12 discípulos. A gente vai ver, inclusive, esses 12 discípulos, a representação que significa eles mais adiante. Tá bom? Então, dentro de nós devemos nos desenvolver, né, de tal maneira para conseguirmos praticar isso que se chama o esoterismo, né, a parte mística do que são as religiões, porque todas as religiões se apresentam à humanidade de uma maneira pública, com ensinamentos que conseguem trazer um conforto, uma harmonia, uma paz,
que conseguem trazer uma certa, como dizer assim, mensagem que leva aquelas pessoas que ainda não têm essa maturidade espiritual para conseguirem ir criando aos poucos em sua existência, ou melhor, no decorrer de existências, para que um dia, de repente, ela se depare com a possibilidade de ingressar a esse grupo mais seleto, né? Isso, claro, depende de cada indivíduo, né? Isso não é uma seleção, vamos dizer assim, feita por uma escola iniciática, por uma escola esotérica ou religião, e sim que cada pessoa deve dar essa nota em busca desse nível, né? Para que chegue ao ponto de conseguir ingressar a esses mistérios. Então aqui esses dois círculos, né, compreendendo que todas as escolas de mistério se apresentam dessa forma, né? Então se pegarmos, por exemplo, dentro do cristianismo, nós temos os textos bíblicos que relatam, né, diversas passagens do cristianismo ali, da vida de Jesus Cristo, né? Porém, existem mistérios de sua própria vida, de sua própria mensagem, que são ocultos àqueles que não conhecem as chaves para decifrá-las, né? Então, por exemplo, existe uma passagem ali no qual Jesus Cristo diz aos judeus que eles se encontram que ele, apontando para o templo, né, que estava ali, dizendo que ele destruiria esse templo e o reconstruiria em 3 dias, né? E todos, claro, né, como ali diz, riem, né, da afirmação dele, sendo que o templo levou-se, né, anos para ser construído, e não pelas mãos de uma pessoa, senão de centenas, talvez milhares de pessoas para construí-lo. Então, o versículo acrescenta dizendo que os discípulos entenderam o que ele queria dizer, né? Ele se referia ao seu templo interior, né? Ou seja, esse templo interior seria destruído, ele já estava profetizando o seu destino, né? Dizendo que em dado momento ele seria, né, morto e ele o ressuscitaria, ou seja, reconstruiria esse templo após o 3º dia, né? Esse é um simbolismo desse processo iniciático pelo qual passou Jesus Cristo, né? Então ali existe uma mensagem que, felizmente, naquele momento, o próprio Novo Testamento explica do que se trata, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não há explicação. Então os discípulos muitas vezes perguntam para Jesus: mestre, por que tu fala por parábolas, né? Essas parábolas são mensagens que as pessoas que pertencem a esse nível externo, exotérico, conseguem interpretar e trazer um certo conforto para a sua vida, né, dentro do seu caminho, naquele nível em que se encontra. E Jesus Cristo diz: falo por parábolas porque eles, ouvindo, não ouvem e vendo, não veem. Porém, a voz, ou seja, esse grupo, né, de discípulos dele, esse grupo menor, esotérico, interno, ele diz, né, porém a voz é dado a conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Né? Ou seja, para aquele grupo existia, então, né, uma mensagem mais seleta. Então, indica, inclusive, pessoal, que em dado momento Jesus Cristo está com eles falando de maneira muito clara e aberta, e de repente já não mais em parábolas. Então os discípulos ficam meio na dúvida: mestre, por que tu falas por parábolas, né? Ou seja, não é o costume, claro, dele falar dentre os discípulos desse círculo mais fechado. Assim, toda a escola esotérica teve esse círculo, essa manifestação pública e uma mais privada, né? Tomamos como, por exemplo, o judaísmo, né? Dentro do judaísmo existia um círculo mais fechado que correspondia à escola de mistérios dos essênios. Ali muito seleta, muito fechada, que inclusive é da onde herdamos, né, da escola dos essênios, toda a tradição da Cabala hebraica, dentro dessa escola mística mais fechada. E a escola pública era aquela comum dos judeus que estavam, né, perambulando, vamos dizer assim, para lá e para cá durante a vinda de Jesus Cristo. Inclusive esta escola pública, desconhecendo absolutamente os mistérios, não reconhecem a pessoa humana de Jesus Cristo como aquele profeta, né, tão esperado nas tradições judaicas, né, que seria, vamos dizer assim, o herdeiro do rei Davi, né. Então esperavam talvez um rei que tomasse conta de tudo, posse de tudo, interpretando equivocadamente os textos antigos, né, porque, como dizíamos, somente aqueles que tinham as chaves conseguiam interpretar o que de fato representava a vinda de Jesus Cristo, né, nesse caso específico, os essênios, né, tinham essas chaves, tá? Então, seguindo adiante, aqui diz: nada melhor para abrir o caminho dos céus que ser o iniciado. Um texto antigo, né? Que se encontra, inclusive, pessoal, nas pirâmides do Egito. Esse texto foi tirado dentro de uma pirâmide do Egito, né?
Então, vou ampliar aqui. Esse texto diz assim, na verdade, nada melhor para abrir o caminho dos céus que ser iniciado, e os que não foram iniciados nada sabem destes mistérios, pois o vulgo os ignora. É o que o texto diz, né, dentro desta pirâmide do Egito. Então, mais adiante, né, vamos falar agora sobre o que é o domínio da natureza inferior e a florescência da natureza superior. Em suma, em síntese, podemos dizer que toda escola de mistério tem como finalidade dar as condições para os seus afiliados, para os seus membros, de conhecer o que é a natureza inferior e como, conhecendo essa natureza inferior, florescer a natureza superior que existe dentro do ser humano. Vocês devem lembrar que a gente falava na aula número 2, um pouco, na aula número 1, e revisamos isso também na aula número 2, um pouco sobre o Gênesis, né, que eles simbolizam da queda do homem, né? Então, desde que o homem caiu, ou seja, perdeu aquele estado superior de consciência no qual se encontrava, ou seja, nos céus, dentro desse religare, houve a necessidade desses homens e mulheres receberem mensagem através de escolas de mistérios. As escolas de mistérios surgem como uma grandíssima necessidade em função do que é preciso para o indivíduo se desenvolver e retornar àquele nível superior que havia perdido. Então, o que é essa natureza inferior? Essa natureza inferior é representada por todas as culturas, por todas as culturas de diversas formas. Podemos tomá-la, então, como um desses princípios que se apresentam em todas as culturas, vestida de uma maneira distinta. Então, por exemplo, entre os gregos, a gente encontra a história lá de Perseu e Medusa. Perseu que se dirige a uma caverna distante, uma ilha distante, e dentro de uma caverna se encontra ali um demônio que ele deve vencer, que é a Medusa. A Medusa tem várias serpentes na cabeça, representando a pluralidade de defeitos psicológicos contra os quais nós devemos lutar. Entre os egípcios, essa natureza inferior é representada por Sete, aquele demônio que partiu o seu pai, ou seja, o seu ser, e isso quer dizer que esse demônio, essa força, afasta o homem de seu ser. E diz ali, então, que Sete, capturando esses princípios, jogam os 4 ventos, representando os 4 elementos, que a gente vai ver já o que quer dizer esses 4 elementos dentro de nosso trabalho interno, tá? E a ligação que existe entre eles e a iniciação. Então, essa natureza inferior em todas as culturas é representada, chamado no cristianismo, por exemplo, de trevas. A trevas é a escuridão, o subconsciente. Então, existe uma passagem, inclusive, que diz que a luz veio às trevas, porém as trevas não a compreenderam. Isso pertence ao Novo Testamento. Essa luz é a consciência, esse estado superior de consciência. Porque nunca, nunca, jamais, isso que é superior, divinal, será compreendido se permanecermos em trevas. A luz pode vir, mas não compreenderemos se não elevarmos o nosso nível, chegarmos a um patamar um pouco mais acima do qual nos encontramos. Se seguimos da mesma maneira, é difícil compreender realmente o que é a divindade. Podemos até ter uma ideia mental, podemos até criar uma forma antropomórfica da divindade, aquele senhor barbudo, aquele senhor que muitas vezes lá de cima fica punindo a humanidade, etc. Porém, de maneira alguma, isso é a divindade, sim uma interpretação fruto de uma incapacidade natural humana neste momento de sentir a divindade real, porque para isso se depende de um estado de consciência adequado, um estado de desenvolvimento interior adequado. E a natureza superior, claro, seus aspectos contrários. A natureza inferior também é chamado de ego na psicologia. E, porém, ego não é um elemento, senão milhares de defeitos psicológicos que o ser humano possui em seu subconsciente. Este mesmo ego é chamado no Oriente, no budismo, como agregado psíquico. Agregado porque é algo que não pertence à nossa psique, e psique quer dizer alma, ou seja, são agregados à nossa alma, eles não pertencem, estão agregados, devem ser extirpados, eliminados, para que se floresça essa psique ou essa alma, certo? E então a natureza superior seria essa consciência livre, desperta, dotada de poderes, de faculdades, de capacidades humanas atrofiada nesse momento no qual nos encontramos, lamentavelmente. Em continuação, vamos falar agora, pessoal,
Então, propriamente sobre os elementos da natureza dentro de nós, né? Que são esses 4 elementos da natureza dentro do nosso caminho iniciático, tá bom? Bom, então, dentro do caminho iniciático, existe a necessidade de sermos provados, de passarmos por certas provas para que consigamos conquistar valores, né? E dentro deste caminho, antes dessa prova, existe toda uma preparação que cada um de nós deve passar. Então, nessa figura aqui, eu vou ampliá-la para facilitar a nossa visão. A gente vê um homem, né, na entrada de um templo, podemos dizer assim, né? Este homem se encontra ali na entrada, e este homem, né, se depara ali, ao entrar, com fogo, água, ar e terra. Esses são os 4 elementos da natureza. Então, esses 4 elementos da natureza dentro de nós estão relacionados a aspectos antagônicos, orientados, estimulados pelo eu psicológico, ego, trevas, subconsciente, tudo isso que a gente viu na lâmina anterior, chamado também de natureza inferior. Natureza inferior também chamada, por exemplo, entre os alquimistas de chumbo. E os alquimistas diziam, devemos transformar, né, o chumbo em ouro, o chumbo da nossa natureza inferior, denso, pesado, contaminante, no ouro puro do espírito. Né? Ou seja, é um simbolismo para esse trabalho que nós devemos realizar. Tá? Bom, então esse iniciado se depara com os 4 elementos da natureza. Né? Então imaginemos uma escola iniciática, uma escola de mistério, né, como uma escola na qual o estudante, o seu membro, deve provar-se. Né? Devemos considerar que não existe uma imposição, uma ordem, né, para contra o iniciado, né? Sim que ele mesmo se prova, ele se coloca dentro do seu próprio caminho, né? Se coloca no caminho futuro adepto em busca de sua redenção. Então, dentro desse trabalho, através de seus próprios esforços, este estudante ele vai gradativamente, aos poucos, conquistando valores fruto da conquista desses 4 elementos da natureza. Né? Vamos falar então das características que existem dentro desses 4 elementos da natureza. Então, o elemento fogo, por exemplo, né, o primeiro deles aqui na imagem, de baixo para cima, tem relação dentro de nós, ou seja, seu aspecto antagônico. Por que antagônico? Porque o elemento fogo é simplesmente um elemento, ele não é nem bom nem ruim. Quando utilizado corretamente é bom, quando utilizado negativamente é ruim. Então esse elemento dentro de nós, canalizado negativamente, infelizmente, em função, né, de nosso estado psíquico, né, adormecido, com a consciência não desperta, ou seja, não atuante, este elemento fogo se manifesta então dentro de nós através da ira, da impaciência, da explosão de raiva, de agressividade, brigas, intolerância. Também um aspecto do elemento fogo é o orgulho, né? A soberba, o complexo de superioridade. Tudo isso também é estimulado pelo elemento fogo. Então, dentro do caminho iniciático, esse estudante deve vencer esses aspectos antagônicos do elemento fogo dentro de si mesmo. Né? Em seguida, encontramos o elemento água. O elemento água, por sua vez, tem relação com as paixões, tem relação com a má utilização de nossas energias internas, ou seja, toda energia interior, seja ela intelectual, mental, né? Seja ela emocional, instintiva, motriz e sexual, quando mal utilizada, demonstra por parte deste indivíduo uma má utilização deste elemento dentro de si mesmo. Ou seja, essa energia que nós temos, quando mal utilizadas, nos coloca em antagonismo, né, dentro desse elemento água. Né? O elemento água também tem relação direta com a necessidade que temos de nos adaptar, ou seja, de nos adaptar às adversidades da vida, ao novo. Né? Se pegamos uma água, despejamos em um copo, nós vamos ter ali ela se adaptando a este copo. Se transferimos para uma jarra, ela se adapta àquele novo formato e assim por diante. Então a água tem essa característica de adaptabilidade. Dentro do caminho, ela nos convida para adquirirmos esta mesma característica, ou seja, deixarmos de protestar, de reclamar de tudo. Então, é uma característica que o elemento água nos pede para ser conquistado. Né? Mais adiante, temos o elemento ar, que, por sua vez, tem relação, né, com o nosso mundo mental. Né? O elemento ar atua muito fortemente na nossa mente, embora ela não seja regida diretamente pelo elemento ar, não seja o elemento que alimente, que seja o regidor da nossa mente. Né? E o elemento ar, como características negativas dentro de nós, nos leva ao ceticismo, né? À falta de fé, à falta de continuidade, né?
a dúvida, as preocupações, os devaneios mentais, tudo isso tem relação com o antagonismo do elemento ar, né? E, por último, o elemento terra, né, que dentro de nós, né, está como aspecto negativo, ou seja, antagônico à preguiça, à má vontade, à desorganização, à falta de asseio, à impontualidade. São diversos elementos dentro de nós que têm relação com a presença negativa deste elemento, né? Então, o elemento terra também tem relação com o apego, né, com o materialismo, com o momento no qual a gente acredita unicamente na matéria. A pessoa escrava do elemento terra, se ela perde um emprego, se ela perde algo material, ela se desespera, né? E logo esse elemento influencia os demais e assim por diante. Quando nós desequilibramos um, por consequência, acabamos desequilibrando os outros, né? Então, por exemplo, se a pessoa é muito apegada no aspecto material, desequilíbrio do elemento terra, e ela perde algo material, logo sua mente, o elemento ar, atua fortemente dentro dela, criando preocupações, medos e assim por diante, né? Podendo levar ela a desequilíbrios emocionais, elemento água, explosões, né, a orgulho, a complexo de inferioridade e assim por diante, características do elemento fogo, tá bom? Então, dentro de nós, cada um de nós temos esses 4 elementos desta maneira desequilibrada, né? No que diz respeito, por exemplo, ao zodíaco, é muito fácil perceber essas características. Então, por exemplo, signos regidos pelo elemento fogo caracteriza aquela pessoa com esses aspectos, né? Tanto positivo, claro, né, que o fogo como diligência, a vontade, telema, né, vontade de continuar, de fazer, de realizar, como também seus aspectos negativos, né, dentro de um signo. Então, signos, por exemplo, de Áries, né, são pessoas muito impetuosas, com muita força, porém canalizando negativamente, se tornam pessoas impacientes, intolerantes, explosivas e assim por diante, né? Sagitário também tem relação com o elemento fogo, né? Já o elemento água já rege o signo de câncer, né? Então o canceriano tem uma tendência a ser emocionalmente mais instável, está sendo regido, né, por influências do elemento água. E o elemento ar, por exemplo, rege o signo de Gêmeos, né? De Aquário também, que pode dar a esta pessoa essas características antagônicas fortemente. O elemento terra rege, por exemplo, o signo de Capricórnio, que pode dar ao indivíduo daquele signo características mais fortes deste elemento, né? Tanto no aspecto positivo como negativo, como é a preguiça, a má vontade, o apego material, né? E assim por diante, tá? Não que uma pessoa de determinado signo regido por tal elemento tenha somente essa característica. Pelo contrário, né, nós temos todos os elementos dentro de nós. Na verdade, podemos dizer, né, de maneira, vamos dizer assim, introdutória, que os 12 signos nós os temos dentro de nós, né? Embora tenhamos um determinado signo que corresponde à data no qual nascemos, dentro de nós também existem os demais signos que têm relação direta com aquilo que nós estudávamos na aula anterior, como os 12 trabalhos de Hércules e 12 apóstolos do Cristo, assim por diante, tá bom? Então, aquele homem, aquela mulher que conquista esses 4 elementos, gradativamente vai galgando níveis superiores de consciência, subindo degrau por degrau, cada vez mais, cada dia mais, chegando então, né, no decorrer de uma existência, com muito trabalho, com muita continuidade de propósito, a o seu real ser interno aqui na nossa figura, representando no final dessa escada maravilhosa, uma estrela, né, símbolo, né, do triunfo, essa estrela, né? E essa estrela também é símbolo da maestria, ou seja, aquele homem que chegou a dominar-se a si mesmo, dominou os 4 elementos da natureza dentro de si, né? Dentro do pentagrama esotérico, nós temos ali diversos símbolos, e dentre eles os 4 elementos, representando que aquele homem que conquista, né, a si mesmo domina estes 4 elementos, né? O pentagrama esotérico com a ponta superior para cima, claro, né? Então, é, inclusive na natureza, pessoal, esse símbolo está presente de maneira muito forte. Podemos observar ele sempre presente em plantas, em flores, né? Até em folhas, a sua forma, né? Porque a divindade manifesta, né, esse símbolo geométrico em toda a criação também, né? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós selecionamos aqui algumas frases que gostaríamos de compartilhar com vocês para fazermos um estudo delas, tá? Que diz respeito ao que é a iniciação, correto? Então, a primeira delas diz assim:
Afiado como a extremidade de uma navalha é o caminho, dizem os sábios, difícil de atravessar. Então, essa frase demonstra que dentro desse caminho existem dificuldades a serem vencidas. Não é fácil, né? Imagina a gente caminhando uma jornada sobre um fio de uma navalha. O nosso caminho é um fio de navalha, né? Qualquer deslize nos cortaríamos, né? Então, representando essa linha muito fina que é o caminho iniciático, que não é simples, não é fácil de qualquer maneira chegar a ele. E isso, pessoal, deixa muito claro que aquela ideia de que chegamos a Deus, ou conquistamos o que também se chama de salvação, que é o mesmo que realizar essa religação, ou seja, criar essa religião interior, ou seja, chegar a Deus, não é possível simplesmente depois de fazer tudo errado na vida, de cometer delitos, erros diversos dia após dia, em um dado momento, talvez já no final da vida, a gente diga, eu aceito tal ou qual personagem como Salvador e pronto, está resolvido, né? Lembremos, nenhuma religião afirma que exista esse facilismo, né? Senão que existe sim muitas batalhas, muitas dificuldades, né? Não é fácil, né? Lembremos que a gente mencionava uma frase de Jesus Cristo na aula anterior, né? Que eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, né? Ou seja, ele veio demonstrar o caminho da vontade. A espada é sempre um símbolo de vontade. Lembremos a história de Perseu, que ele ganha de Ares uma espada. É necessário vontade para se dirigir àquela montanha distante, é necessário vontade para enfrentar essa medusa, a representação de nossa natureza inferior. Então ele veio trazer isso para demonstrar que através da vontade se conquista o reino dos céus. Né? Então essa ideia de facilismo é falsa em 100%, lamentavelmente é muito forte em todas as culturas, quando as religiões e escolas de mistérios começam a declinar, a perder esses princípios, e esse é um processo natural, inclusive, como falávamos lá na aula número 1, né? Essas duas leis da natureza, que é involução e involução, e toda a religião, toda a escola de mistério ascende dentro de uma evolução até certo ponto, e depois esses princípios se retiram e, infelizmente, se começa a interpretar equivocadamente de maneira muito superficial e tendenciosa os textos sagrados, que também são princípios universais que essas escolas vêm trazendo. Tá bom? Então, mais adiante... e aqui diz que o texto pertence a Upanishads, que são textos hindus da tradição hindu muito antiga, milenares, tá bom? Em seguida, aqui a gente tem uma frase, eu vou ampliar para ficar mais fácil a nossa leitura, tá bom? Que diz assim: de mil que me buscam, um me encontra, de mil que me encontra, um me segue, de mil que me seguem, um é meu. Jesus de Nazaré. Né? Essa é uma frase que é conhecida dentro do esoterismo, atribuída a Jesus de Nazaré, porque, embora tudo que nós saibamos, né, de maneira comum e corrente sobre Jesus Cristo esteja no Novo Testamento, né, praticamente a única fonte, né, dentro das escolas de mistérios do esoterismo, se consideram diversos outros textos, né, que não são canônicos, não são oficiais, como a gente mencionava os evangelhos apócrifos, e dentre eles um texto sagrado que se chama Pistis Sophia, um texto antiguíssimo, né, que é um livro sagrado dos gnósticos, a Bíblia dos gnósticos. E ali Jesus Cristo, dentro desse texto, né, dentro dos seus livros, né, dentro dessa Bíblia, a gente encontra relatos, né, ensinamento de Jesus Cristo no decorrer de 11 anos depois de sua ressurreição. Infelizmente, hoje, inclusive, nós temos esse livro em português, né, qualquer pessoa que queira ler, né, isso está disponível. Né. Então, ele diz ali que de mil que me buscam, eu me encontro, ou seja, de 1000 pessoas, ou seja, representa uma dificuldade, né, que não é fácil, talvez de 1000 pessoas, um encontra o que é o real caminho, né, e de 1000 que encontra, talvez um siga o caminho, porque uma coisa é você se deparar na vida com o que é o caminho iniciático, se deparar na vida com o que é realmente a obra que nós devemos realizar. Então, outra coisa distinta é seguir o caminho. Ele diz, talvez de 1000 que me encontra, um me segue. Talvez um siga, né? Imagina. E de 1000 que me seguem, um é meu. Ou seja, de 1000 chegam à meta, chega ao final, demonstrando uma grandíssima dificuldade que existe no caminho. Né? Porém, felizmente, graças, né, a esses mistérios que são acessíveis ao ser humano, se assim o quer, né, é possível chegar a esta meta. Né? Existem técnicas, exercícios, práticas para conseguir vencer sua própria natureza inferior. Né? Não é de uma hora para outra, claro, mas não é de repente, né? Mas não é, não é impossível, Né? Então a gente percebe, pessoal, que
que existe dificuldade, assim como a gente vai ver, inclusive, agora nessa próxima frase, né? Essa frase agora é atribuída a Krishna, perdão, Krishna, Bhagavad Gita, que diz: entre 1000 homens, talvez um tente chegar à perfeição. Entre os que tentam, possivelmente um alcance a perfeição. E entre os perfeitos, talvez um me conheça perfeitamente. Bhagavad Gita, né? Frase de Krishna. Então a gente logo percebe uma similaridade muito grande entre as duas frases, né? A gente percebe ali que antes de Jesus Cristo, Krishna tinha deixado essa frase à humanidade, demonstrando ali a dificuldade que existe dentro do caminho, porque nem todo mundo quer buscar um caminho de regeneração, de redenção, né? Então, de 1000 homens, talvez um busque chegar à perfeição, e entre os que tentam chegar à perfeição, entre os que alcançam a perfeição, talvez um me conheça perfeitamente, né? Então, o que é essa perfeição? Podemos interpretar a perfeição dentro dessa frase, né, como a gente tem aqui no Ocidente, na cultura cristã, a santificação, né? Então, ao contrário do que se crê, né, do que se prediz, de que a santificação é uma conquista que, de repente, é dada por uma autoridade religiosa, a uma pessoa que normalmente já desencarnou, já morreu, a perfeição é acessível a todo ser humano, né? Existe a perfeição, a santificação é acessível a todo humano. Porém, não é tudo na nossa vida, né? Porque, lembremos, os 4 elementos da natureza, eles se manifestam negativamente dentro de nós através de nossa forma de pensar, através de nossa forma de sentir, da nossa forma de atuar. Ou seja, no dia a dia, né? Santo nada mais é do que aquele indivíduo que, dentro desse trabalho de conquista de si mesmo, chegou ao grau de não mais manifestar os seus defeitos psicológicos. Ele chegou ao nível de que, através de seu centro motor, ou seja, de suas atividades, sua palavra, de seus movimentos, né, do seu dia a dia ali em relação com o mundo exterior, com as pessoas à sua volta, ele não manifesta mais defeitos. Esse é um autêntico santo, né? Porém, não é tudo. Esse é só um início, vamos dizer assim, do nosso trabalho real interno sobre si mesmo. Porque depois de passarmos esse grau, é necessário então começar a trabalhar esses defeitos sobre as nossas emoções e pensamentos, porque o homem que chegou a esse grau continua tendo os mesmos agregados psíquicos, defeitos psicológicos, subconsciente, ego, trevas e assim por diante, né? Continua tendo tudo isso dentro de si, porém ele já ganhou força suficiente, vontade suficiente, ele já impunha aquela espada da vontade, né? E já não manifesta mais os seus defeitos psicológicos, já não comete, em outras palavras, já não comete erros físicos. Porém, por exemplo, dentro de um diálogo no qual esta pessoa é criticada, ela muitas vezes percebe em suas emoções uma vontade de reagir. Ela percebe em suas emoções um florescimento, entre aspas, da ira, da impaciência, do ódio, da agressividade em função daquelas palavras de crítica ou de orgulho quando é um elogio e assim por diante. Então ele percebe dentro de si, ou seja, o santo é aquele que trabalha já esses aspectos internamente, a um grau consideravelmente avançado, entretanto muito acessível a todo ser humano, tá? Então, não devemos compreender que não é uma divindade lá distante, nós aqui perdidos completamente, senão que ela continua dentro de nós. E tem um sábio que diz, né, que a divindade está tão próxima de nós, que a única coisa que nos separa deste estado no qual nos encontramos de Deus a Deus é algo que existe entre nós e ele, que se chama mente, ou seja, a nossa mente decomposta, nossos pensamentos negativos, nosso nível inferior, essa vibração densa, pesada, né? Sem inspiração, sem se religar, é o que nos afasta de Deus. Porém, ele está tão próximo, ou seja, dentro de nós, acessível. Tá? Então, essa é uma mensagem que devemos resgatar, né? Devemos compreender, né? Que a divindade está dentro de todo ser humano e não é uma propriedade particular, distante, antropomórfica, como infelizmente foi promulgado no decorrer de séculos. Tá bom? Em seguida, há outra frase também sobre a iniciação atribuída a Rudolf Steiner, né, que diz assim: só quem experimentou por si mesmo, até certo grau, essa iniciação nos mistérios superiores da existência pode compreender em que consiste o segredo da iniciação. Ou seja, a iniciação só é compreensível para quem vive a iniciação. Ou seja, a verdade só é compreensível para quem vive a verdade. Lembremos quando Jesus Cristo é indagado, né?
o que é a verdade? O que ele responde? Dizem lá, o versículo diz, ele guardou um profundo silêncio, porque mais que Jesus Cristo tivesse uma grandíssima eloquência, capacidade de ensinar, ele não conseguiria transpor a verdade em palavras, uma vez que somente aquele que viveu saberá o que é verdade. Né? Todas as palavras que ele dissesse não seriam verdade, seriam conceitos sobre a verdade. Existe uma distância muito grande entre o conceito e a verdade, a realidade. Né? Os alquimistas diziam que dentro desse caminho nós precisamos queimar os livros e branquear o latão. Se tomarmos isso ao pé da letra, como a gente mencionávamos lá na letra morta, literalmente com a doutrina do olho, nós vamos entender que nós devemos queimar os nossos livros, que eles não são úteis, e assim por diante. Agora, branquear o latão também é limpar um metal. Entretanto, os livros representam a teoria. É necessário, para viver o caminho iniciático, não sermos 100% teóricos. Né? Ou seja, queime os livros. Né? Aprenda. É necessário guardar as informações, os exercícios, as práticas, as orientações. Porém, acima disso, é necessário viver este ensinamento, esse estudo, tudo que a gente aprende no que diz respeito a essa regeneração interior. Então, queimar os livros é se afastar disso que se chama teoria, né? E aí entrar em prática, fazer exercício, branquear o latão, é tirar a sujeira, ou seja, todas essas escórias, né, para que o latão brilhe, né, que é um metal reluzente quando não está sujo, certo? Goethe, lá na Alemanha, o grande poeta, grande iniciado alemão, dizia, né, toda teoria é cinza, só é verde a árvore dos dourados frutos que é a vida. Ou seja, Goethe também indica que a teoria não nos leva a nada. Muitas pessoas conhecem de cor vários livros sagrados, vários textos, porém atuam como verdadeiros ignorantes em relação à sabedoria, né? Como se não soubessem de nada, porque uma coisa é saber, ter conhecimento, outra coisa é elevar o nosso nível ético, moral, espiritual dentro desse trabalho, porque aí é necessário trabalho sobre si mesmo, uma dedicação séria para trabalhar sobre si. Né? Em seguida, aqui gostaríamos de mencionar uma outra frase atribuída à mestra HPB. Né? A gente já mencionou a mestra HPB também em nossos estudos anteriores. A natureza revela seus mais íntimos segredos e partilha a verdadeira sabedoria somente aquele que busca a verdade por amor à própria verdade. O que aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros, não a sua insignificante personalidade. O que aspira, perdão, né? Então, pessoal, essa frase é muito interessante e gostaríamos de destacar ela porque aqui demonstra assim, qual é a motivação desse estudante. É simplesmente amor pela verdade. Porque muitas vezes podemos nos dedicar a esses estudos para parecermos mais eruditos, mais sábios, para utilizarmos de palavras rebuscadas, contos rebuscados, quando na verdade o propósito primordial, fundamental é amor à verdade, ou seja, chegar à sabedoria real, chegar a Deus, em outras palavras, a verdade. Deus é a mesma coisa, né? Então, e no final da frase diz assim, que aspira, né, aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros, ou seja, além disso, ele desenvolve esse amor à humanidade, para conferir esse benefício de ter adquirido essa verdade para levar aos outros, e não benefício à sua insignificante pessoa, à sua personalidade, ou seja, não é um interesse próprio, simplesmente de vaidade, de orgulho, né, para conquistar essas capacidades, e sim para ajudar os seus semelhantes, porque aquele homem, aquela mulher, que em um dado momento, por exemplo, vence um determinado vício, defeito psicológico, ele sente na carne, ele sente na vida prática a dificuldade que é ter aquele defeito psicológico depois de vencê-lo. Né? E assim ele desenvolve uma certa compaixão para com seu semelhante, e uma vontade de ajudar, de orientar e não criticar, não julgar o próximo, porque todas as vezes que dentro desse trabalho nos dedicamos a julgar o próximo, a criticar, a apontar as falhas, devemos compreender que esse julgamento, esta falha, essa crítica que apontamos, temos dentro de nós mesmos. Então, se, por exemplo, alguém comete um delito, uma desonestidade, apontamos a desonestidade, estejamos seguros que dentro de nós aquela desonestidade existe. Se apontamos a intolerância, a agressividade, etc., assim por diante, seja qual seja o defeito no próximo, podemos estar seguros que dentro de nós também reside aquele defeito psicológico, porém, muitas vezes não manifesta-se da mesma forma, senão que polariza-se de maneira distinta, né?
Lembremos o exemplo que a gente dava sobre o alcoólatra, que para de beber repentinamente e não eliminou seu defeito psicológico, não eliminou de sua psique, realmente não compreendeu profundamente esse defeito a ponto de eliminá-lo. Então ele simplesmente deixa o vício, a parte química, porém a parte psíquica continua existindo em seu interior, em seu subconsciente, e se polariza negativamente, levando ele a manifestar esse mesmo vício através de intolerância e de crítica a quem comete o erro que antes ele cometia. O mesmo vale, por exemplo, ao vício do tabagismo, quando a pessoa para de fumar não por compreensão real e plena, ela começa a criticar, a reclamar do cheiro e etc. Ou seja, aquele eu está se incomodando, ou seja, converte-se no fundo a pessoa que simplesmente muda a forma, os hábitos aparentes externos, sem eliminar do interior esses mesmos, acaba se convertendo em um verdadeiro hipócrita, lamentavelmente. A mestra HPB é a mestra Helena Petrovna Blavatsky, que nós mencionávamos na aula número 1, quando mencionava esses grandes mestres sábios da humanidade. Existe um outro sábio, que eu não coloquei a frase aqui dele inteira, que é um sábio contemporâneo nosso, e é italiano, chama-se Ron Capazzi, que ele dizia que no começo do caminho nós buscamos ter poderes, ter faculdades, ter clarividência, ter clareaudiência, telepatia, sair em corpo astral consciente. Ele fala que no decorrer disso vamos desenvolvendo essa característica que é o amor à humanidade, e tudo isso sobra. O que buscamos é somente amar incondicionalmente a humanidade. Uma frase bem bonita dele, bem interessante, que representa também isso, que se desenvolve dentro desse trabalho espiritual, autêntico, real. Então, em síntese, tudo isso que nós buscamos é um trabalho sobre si mesmo sério, um enfrentamento de si mesmo, e o domínio de nossos elementos internos, fogo, terra, água e ar. Pitágoras dizia, não é livre quem não obteve o domínio de si mesmo. Ou seja, não é possível realmente chegar à autêntica liberdade sem o domínio de si mesmo. Mesmo que estejamos caminhando para cima e para baixo, temos a liberdade de pegar um automóvel, um veículo e se dirigir para qualquer rincão da Terra, isso não é liberdade. A pessoa pode estar muitas vezes presa entre celas, presa por grilhões, atado a correntes, e ser verdadeiramente livre quando conquistou a si mesmo. Porque aquele que conquista a autêntica liberdade conquistou dentro de si, e ninguém fora pode tomá-la. É a verdadeira liberdade. Não depende mais do julgamento, das críticas, do medo, dos traumas, dos condicionamentos sociais, porque conquistou realmente o que é autêntico dentro de si. Então, a liberdade, inclusive a palavra, originalmente no esoterismo, se estuda que ela quer dizer livre pela liberdade, ou seja, aquele homem que se tornou livre pela verdade, livre pela verdade. Ou seja, aquele que conquista a verdade se torna livre. Muito interessante. Pitágoras dizia isso. Não se consegue ser livre realmente se não conseguiu-se o domínio de si mesmo, porque os verdadeiros grilhões, correntes que nos atam, estão dentro de nós mesmos. Em continuação, existe uma outra lâmina aqui que a gente gostaria também de compartilhar um outro aspecto, que isso que nós estamos estudando sobre iniciação, conquista dos elementos, nos levam incondicionalmente, quando muito bem dedicado, quando muito bem praticado, a algo que se chama autorrealização e o conhecimento pleno de si mesmo. Samuel Unveol, essa frase é atribuída ao mestre gnóstico Samuel Unveol, mestre contemporâneo também, que diz: a iniciação é a própria vida sabiamente vivida. Ele diz também sabiamente e intensamente vivida. Ou seja, como é que se vive a vida sabiamente? Lamentavelmente, muitas vezes encontramos pessoas que chegam já a uma idade bastante avançada e ainda não aprenderam sequer a se relacionar. São críticos, intolerantes muitas vezes. Isso de uma pessoa que não aprendeu a viver sabiamente. O homem sábio vive aproveitando as diversas circunstâncias da vida para o seu desenvolvimento interior. Duas pessoas podem passar pelos mesmos eventos. Uma pode aprender de verdade o que aquele evento tinha para ensinar. Outra pode aprender absolutamente nada, em função de um interesse de superar-se a si mesmo. Então, o mesmo evento pode ser um evento traumatizante para uma pessoa, deixando ela furiosa todas as vezes que lembrar aquele evento, deixando ela, às vezes, deprimida todas as vezes que lembrar aquele evento, aquele acontecimento. Pode ser, por exemplo, uma traição, uma crítica, um abandono e assim por diante.
esse evento. Outra pessoa pode tomar esse evento e dali extrair uma verdadeira sabedoria, uma verdadeira fortaleza, né, uma compreensão, e jamais voltar a projetar qualquer pensamento negativo para com aquela pessoa que criou aquele evento negativo em sua vida. Né? Então isso é muito interessante de ser compreendido. Né? O iniciado ele aproveita as adversidades da vida e as transforma em oportunidades dentro desse caminho da autorrealização. Tá bom? Então este autor é esse que a gente vê aqui na nossa foto, né? Nessa foto, o Samael Aunveor, né? O mestre gnóstico contemporâneo, que é o fundador do gnosticismo contemporâneo, né? E sintetiza em seus livros, né, esses ensinamentos antigos de maneira muito clara, de maneira muito prática, direta, objetiva para todo aquele que busca, né, realmente a sua autorrealização. Então, ali no nosso site gnosisbrasil.com existe uma abinha lá que se chama Livros, e qualquer pessoa pode acessar esses livros. Você clica ali e acessa esses livros que ele deixou escrito para a humanidade de maneira gratuita. Ele abdica seus direitos autorais, inclusive, para mais de 70 livros que escreveu. E ali nós encontramos livros, por exemplo, sobre astrologia. Mencionamos um pouquinho aqui de astrologia quando falávamos dos elementos. Ali existe um livro que se chama Astrologia Hermética, Curso Zodiacal, que você pode baixar. Né? Estou fazendo esse adendo em relação aos livros, porque eu sei que houve uma pergunta, né, dentre os grupos, né, no WhatsApp ali, sobre a bibliografia dos temas que a gente está realizando, e este é dois livros, né, são dois livros que nós utilizamos na bibliografia. Outro livro de bibliográfico que a gente utiliza nesses estudos é o livro Matrimônio Perfeito, a Porta de Entrada à Iniciação. Esse livro também se encontra lá para baixar, né? Gratuitamente. Também você pode comprar esses livros físicos, impressos, né? Com um custo bastante acessível em nossas sedes. Né? Como dizíamos, assim, a nossa instituição ela não tem um fim lucrativo, então esses livros são disponibilizados com o fim de claro, arrecadar fundos para a instituição, né, para que a gente consiga manter a instituição a nível físico, material, e também dar condições para pessoas acessarem esses livros, esses conhecimentos, né, de uma maneira que não onere tanto, né, em suas despesas. Né. Samuel Aunveor dizia que seus livros deveriam ser comprados por qualquer moeda, ele dizia assim, que a pessoa tenha, né, seja o mais acessível possível. Né. Então, ali também a gente encontra, no Matrimônio Perfeito, o primeiro capítulo, né? Aliás, a introdução do livro já é boa parte disso que a gente estudou de antropologia, muita parte do que a gente estudou sobre menção das culturas, das civilizações, né? Esses aspectos distintos das divindades em culturas diferentes, a gente encontra ali já na introdução desse livro. Também neste mesmo livro nós encontramos as provas dos 4 elementos da natureza. Nós encontramos capítulos sobre o que é a magia, sobre o que é a alquimia, né? E a menção a diversos autores. É um livro bastante completo que vale muito a pena a aquisição, a leitura desse livro, tá bom? E outros livros que nós utilizamos também como bibliografia são livros desses autores que a gente mencionou, Jorge Adorno, né? Helena Petrovna Blavatsky, mestre Wiracocha, né? O Dr. Cromwell, como a gente mencionou, né? O nome dele como médico, Dr. Cromwell. Então, os livros desses autores ali também são livros que nós utilizamos dentro desses estudos, tá bom? Dentro do estudo para este tema especificamente, né? Que é um tema muito abrangente, né? Então a gente pega ali informações de um livro, de outro, estudos de um livro, de outro, para que a gente consiga compilar esse material, tá bom? Em seguida, para finalizando, já ir finalizando, né? Na gnose encontramos, né, qual é a finalidade da gnose como escola iniciática, essa instituição como escola iniciática, né, orientação dentro do nosso caminho espiritual, né, assistência dentro do nosso caminho, né, em busca dessa autorrealização. Encontramos também ensinamentos não dogmáticos, não impostos, né, não existe uma imposição, cada um é livre para decidir seguir ou não esse caminho, né, não existe essa obrigatoriedade para ninguém, para nenhum membro dessa instituição. Também uma parte extremamente importante é as técnicas, as práticas, os exercícios de psicologia auto-aplicada para esse autoconhecimento necessário dentro disso, tá bom? A gente estuda bastante dentro do curso de Gnoses. E também práticas, né, normalmente dentro do curso de Gnoses, no término de uma aula, né, na aula presencial que a gente vai ter nesse curso, a gente tem sempre um exercício, uma prática de vocalização, meditação, exercícios rúnicos, né, que a pessoa consiga aprender a fazer a prática e no seu dia a dia ir repetindo. Meditação, concentração, vocalização e muito mais, né, como a gente já mencionou, tá bom?
Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, né, a assistência de todos nesses estudos, né, a boa vontade de estarmos aqui. E a próxima aula, já os convido para a próxima aula, que será sobre as 3 câmaras. Nós vamos falar, então, sobre 3 níveis, né, dentro do que é as escolas de mistérios, né, 3 níveis que existem: a primeira câmara, a segunda câmara e a terceira câmara, e suas características, né, qual a ligação dela com partes internas, inclusive, de nosso ser interno, de nosso real ser interno, né. Por que existem 3 câmaras? Por que não é uma? Né? Na verdade, existem mais de 3 câmaras, mas acessível hoje, né, dentro da escola iniciática, fisicamente falando, são 3 câmaras fundamentais. Né? Então, todo membro do curso de gnoses, né, tem direito, ao terminar esse curso de gnoses, a ingressar a uma segunda câmara por direito, né, adquirido ali por sua assistência, por sua continuidade, dedicação. Ela pode assistir a uma segunda câmara e posteriormente, claro, ter direito a essa terceira câmara, que a gente vai estudar cada uma delas na aula anterior. Ok? Então, de todo o coração, mais uma vez agradecemos a participação de todos, lembrando que o grupo no WhatsApp fica aberto, né, em certos momentos ali para perguntas, dúvidas, e ficamos sempre à disposição também. Né? E é isso aí, desejamos um boa continuidade de estudos a todos, né, que tenhamos bastante proveito dentro desses estudos, revisemos as aulas, né, o link das aulas anteriores a gente disponibilizou também, continuam acessíveis, e aqueles que queiram revisá-las, assisti-las novamente, né, ali se encontram os links, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.